tentar colocar a convicção para as pessoas de que você não sabe de bosta nenhuma. Então isso tem uma parte do trabalho que a gente faz aqui, tem essa vocação, tentar mostrar para você que você não sabe de bosta nenhuma, você não sabe de bosta nenhuma, não basta você ler o texto em um lugar aqui em 5 minutos que você vai entender. Até eu começar a compreender esse negócio do artigo 170 que eu estava citando aqui, eu fiquei horas investido nisso, né, tentando entender, peraí, mas isso aqui já mudou? Mas tá, né, até conseguir compreender, isso demora, você tem que investir tempo. Agora, se você não investe tempo, calhe a porcaria da sua boca. Ou então fale, se você quer falar de alguma coisa, assumindo que você não sabe. Assumindo, eu não sei desse assunto, eu quero investir tempo, eu quero conhecer, eu gostaria de dar as minhas impressões, né? Não tem problema nenhum de fazer isso. Problema nenhum. Então é isso. Então assim, eu queria deixar claro para vocês que não existe essa coisa de método pronto. Na verdade, nem sequer, se você for analisar a sério, nem sequer nas chamadas ciências exatas, não é uma coisa tão imbecil como chupar as bolas de Popper e achar que você sabe agora como é que você faz os métodos de ciência, porque tem suas peculiaridades, não basta apenas fazer um método de teste de experimentação que pode ser refutado, nem nada assim. Cada âmbito de pesquisa específico, inclusive se você pegar biologia, né, em geral, uma coisa completamente específica é você tentar estudar na biologia o histórico, a ciência que a gente chama, antigamente chamava assim, né, a história natural. Você tentar entender, por exemplo, o processo evolutivo dos macacos, das cegonhas, do que você quiser fazer. O método que se utiliza para estudar isso, que é por resquícios, vestígios deixados por esses bichos, né, que morreram e deixaram seus vestígios, esse tipo de estudo é completamente diferente de alguém que está tentando estudar percepção a partir da análise das reações dos bichos ou das próprias pessoas em relação ao que elas percebem, né? Então são estudos completamente diferentes, são métodos completamente diferentes, são metodologias que vão se aprimorando, inclusive, a partir do momento em que esses estudos vão sendo feitos, né? A metodologia para cada coisa dessa vai mudando, inclusive, com o desenvolvimento técnico, né? Uma coisa era quando tinha um tipo de datação específica, aí depois se desenvolve outro tipo de datação, aí é outro tipo, é outra metodologia para uma outra datação, né? É um outro método específico, né? Não no ramo da abstração completa, de que eu tenho que fazer uma hipótese, não sei o que, não é essa imbecilidade que qualquer moleque idiota com acesso à internet consegue saber, é na especificidade. Na especificidade só sabe quem estuda aquilo, só sabe quem tem capacidade técnica de desenvolver o mínimo necessário para compreender não só o método, mas o que valida aquele método específico. O que a datação é válida? Que tipo de datação é válida? Dá para datar do mesmo jeito uma coisa que é de 5.000 anos atrás para uma coisa que é de meio milhão de anos atrás? Não dá. Por que não dá? Isso aí só vai entender quem estuda especificamente esse assunto ou quem aprendeu com quem estuda especificamente esse assunto. Mas não é com uma lei geral da ciência que você vai saber como é que resolvem essas questões científicas. E por isso, que é uma coisa que eu queria defender há muito tempo atrás, e agora eu vou defender de maneira muito clara, eu sou extremamente autoritário, eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso. Tem gente que tem autoridade para falar sobre certos temas, ainda que essa pessoa cometa erros o tempo todo. Quer dizer, a gente tem que entender que tem pessoas que têm autoridade, só que elas não são invulneráveis, porque nenhum ser humano é invulnerável. Então a gente tem que entender que tem certas pessoas que têm autoridade, porque elas compreendem as especificidades dos métodos de investigação de cada coisa. Por exemplo, se você não entende, se você nunca estudou direito nem para concurso, e às vezes no concurso isso não soluciona, né? Você não tem essas noções do que é uma porcaria de um parecer vinculante da AGU, você não sabe o que é uma súmula vinculante do STF, você não sabe o que é uma decisão incidental de inconstitucionalidade, você acha que qualquer decisão de constitucionalidade vai influir no ordenamento todo e não necessariamente é o caso. Isso são coisas básicas que você aprende passando alguns aninhos na faculdade. Algumas pessoas se formam, inclusive tiram a carteira do OAB e nem sabe essa bosta, né? Então você precisa de gente que ganhe autoridade para conhecer coisas específicas, para poder falar sobre as coisas. Não distingo autoridade de autoritarismo, porque eu acho isso uma frescura desgraçada, porque eu estou justificando exatamente poder impor pela força o que é certo. Porque tem dois conceitos de autoridade, né? Uma que é
em oposição a potestas, né? Potestas significava força e auctoritas significava uma autoridade baseada no conhecimento, mas tem o significado mais próprio que a gente dá para autoridade, que é o seguinte, é a capacidade de uma pessoa fazer heteronomia. O que isso significa? Nomo significa norma, hétero significa outro, né, diferente. Heteronomia é quando eu posso dizer para você o que você pode fazer. Eu posso dizer para você o que você pode fazer. Isso é heteronomia, isso tá na base do conceito de autoridade, quer dizer, tem duas facetas. Tem a faceta bonitinha, né? Ah, mas aí eu dou autoridade para quem tem capacidade de cientificamente dizer o que é melhor. Isso seria a autoridade pela sua faceta bonitinha, e tem a faceta propriamente autoritarista mesmo, que eu não tenho problema nenhum de dizer que eu sou. Que é o seguinte, tem pessoas que sabem, e as pessoas que sabem têm que ter o poder de impor aquilo que é correto, obviamente, para todo mundo que sabe daquela matéria. Por exemplo, a questão do coronavírus, né, que a gente está debatendo. Eu tô falando de autoridade, porque o pessoal tem um monte de meme na internet, um monte de desgraça na internet, circulando assim, mas eles querem impor pra você a regra de usar máscara. É impor mesmo, é impor, é colocar multa pra quem para quem não obedecer. É heteronomia, e eventualmente, claro, não é pra todos os casos, eu não tô falando que eu vou impor pra você o que você vai fazer na sua vida sexual, você faz a porcaria que você quiser na sua vida sexual, que acontece que a gente não pode esvaziar o conceito de autoridade como se a autoridade só fosse boa, só fosse funcional se todo mundo aceitar, porque as pessoas eventualmente não aceitam a autoridade. A autoridade tá certa, tá dizendo que é melhor para todo mundo, e aí um monte de gente diz, eu não vou seguir, e prejudica o planeta Terra inteiro, e agora literalmente prejudica o planeta Terra inteiro com base em, isso aí é o autoritarismo. É autoritarismo em seu sentido ruim mesmo, e eu não tenho problema nenhum com ele. É isso que tem que ficar muito claro, é isso que tem que ficar muito, muito claro, porque tem gente que, e aí isso tem que ficar claro também, que precisa fazer uma distinção, não é autoridade para tudo, né? E por isso que eu sou pluralista de valores, inclusive, né? As pessoas têm valores diferentes, você tem os valores, eu tenho os valores, outras pessoas têm valores, e as pessoas têm que ter liberdade dos seus valores. Nesse sentido, eu sou liberal. As pessoas têm que, por exemplo, em relação à sua vida sexual, fazer o que quiser, em relação à formação da sua família, tem que fazer o que quiser, em relação blá 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 blá. Mas tem questões que causam dano para a estrutura social inteira, que tem que ter uma autoridade para impor. E essa autoridade tem que ser tecnicamente justificada. E é importante dizer, eu não me declaro liberal, eu detesto, inclusive, as pessoas que ainda se declaram liberais. Claro, tô brincando, mas a questão é, o que eu tenho como fator de prioridade politicamente é achar as pessoas não podem simplesmente ter em abstrato o direito de poder fazer qualquer coisa. Elas têm que ter a capacidade de efetivar aquilo que elas querem produzir e se tornar em vida e tal. Então a estrutura política, no meu entender, e aí isso é meu valor, não tô obrigando ninguém a seguir esse tipo de valor, eu acho que a estrutura política nesse estado, ou em qualquer estado que tenha, ela tem que providenciar o mínimo existencial para as pessoas têm que ter um mínimo existencial para elas conseguirem fazer coisas, né? Então não adianta você dizer que todo mundo é livre para qualquer coisa se tem gente morrendo de fome, né? Como é que você vai ser livre para fazer qualquer coisa se durante a sua infância você não tem comida? Como é que você... Nem a formação cerebral da pessoa se dá adequadamente se ela não se alimenta direito na primeira infância. Então você precisa de você precisa de estruturas, na minha opinião, isso é o meu valor, a gente já está falando de valores. Então a gente precisa de pessoas com autoridades específicas para poder, inclusive, dar as bases de como isso vai se fazer. Quer dizer, as bases da política social, inclusive, das propostas de política social, pensando nos interesses populares, tem que ser com base técnica. Não adianta você dizer assim, eu quero melhorar o mundo, eu quero que as pessoas possam produzir, eu quero sentar no parque e dançar ciranda. Vai lá dançar a sua ciranda, você não vai mudar nada no mundo. Você precisa entender o mundo como ele é e propor politicamente com bases em autoridade, inclusive científica. Então não estamos, em última instância, fugindo do tema, porque o que eu estou dizendo para você é simplesmente que, por exemplo, movimentos sociais, ou, por exemplo, o MST,
que inclusive tem trabalhos super importantes. Aliás, teve uma notícia recentemente de que uma empresa desgraçada atacou alguma coisa de produção do MST. Eu não vou procurar a notícia disso não. Mas, então, tipo assim, o MST, ele tem produções mesmo, não só invasões, ele faz as suas invasões, mas faz as suas estruturas produtivas que são funcionais. E essas estruturas produtivas funcionais precisam de corpo técnico. Eu estou argumentando, em última instância, as pessoas já estão falando aqui achando que eu estou fugindo do tema, mas eu estou argumentando muito explicitamente contra anarquistas. Muito explicitamente contra anarquistas, inclusive anarquistas de esquerda. Porque eu estou dizendo, não adianta ter só autoridade que todo mundo obedece bonitinho e tal. Precisa haver autoridade técnica, inclusive em corpos sociais de interesse popular. Essa é a minha posição que eu queria dar. Esse vídeo servia para esse desabafo específico, né? Então, dentro de órgãos produtivos como uma cooperativa de crédito, precisa ter pessoas técnicas, que é contra um monte de gente, porque jovem é uma bosta, e jovem é contra a autoridade. E aí ele vai falar, não, você não pode fazer a burocracia, tem que ter burocracia, tem que ter gente especializada em ramos. Se não tiver gente especializada em ramos, você não tem uma produção social eficiente. Quer dizer, tem um texto do menino, como é que é o nome do menino? Friedrich Engels, que ele fala sobre a autoridade, que ele defende a autoridade em seu aspecto violento, em seu aspecto de força, pelos motivos dele lá, e ele chega a citar o fato de que, olha, a gente precisa de uma produção, e essa produção vai acontecer como? Com mágica. Você vai juntar 100 pessoas para trabalhar numa fábrica, sei lá, com ciranda, vai ter ciranda durante a manhã, almoço durante a tarde e orgia durante a noite, aí todo mundo vai trabalhar. Não, você precisa de uma estrutura organizacional, você precisa de estruturas de punição e de articulação para racionalizar aquela produção daquela indústria de sei lá o que, né? Dentro de um mesmo que seja uma estrutura popular, né? Mesmo que não seja uma estrutura capitalista, você precisa de normas e você precisa de heteronomia, quer dizer, órgãos exteriores que solucionam e racionalizam conflitos, e órgãos técnicos, né? A gente não precisa que os órgãos técnicos sejam destacados, sejam pessoas especiais, com direitos especiais ou qualquer coisa assim, mas você precisa de estruturas produtivas e de heteronomia. Algumas pessoas que dizem e outras pessoas que aceitam aquela estrutura de produção. Irrevogável para mim isso. Isso é irrevogável. Sem isso é só cirandinha na classe. E eu não tenho problema nenhum. Não, mas você tá dizendo ciranda, vai mexer com menina. Porque é feio, porque não é cirandinha mesmo. Não tem nenhum problema com cirandinha, mas com ciranda não se muda o mundo. É disso que eu tô falando. E quem achar ruim vai pastar. Tá bom?